Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando sabedoria e entendimento. Que nós possamos aprender de ti nessa noite. Capacita a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Na última palavra nós falamos sobre a guerra civil em Israel. O último capítulo foi o capítulo das guerras, o capítulo das revoluções, o capítulo das traições, o capítulo dos assassinatos. Nós vimos Deus de maneira espetacular cumprir todas as suas profecias que ele deu. Deus riscou da face da terra a família de Jeroboão. Deus riscou da face da terra a família de Baasa. Deus fez uma limpa. Mas, curiosamente, após 5 anos de uma guerra civil, um homem chamado Onri, que era um governante, um general dos exércitos de Israel, vence a guerra civil e assume o reinado. Esse camarada, ele compra um monte de Samaria. Por quê? Porque ele vai mudar a capital de Tirsa e vai trazer para um lugar muito mais seguro. Samaria vai se tornar uma cidade fortificada. Samaria vai se tornar uma cidade muito mais difícil de ser conquistada. Um dos motivos que ele fez isso foi porque os reis anteriores foram derrotados dentro de Tirsa. O que mostra que Onri, além de ser um grande general, ele era um camarada que tinha uma visão administrativa diferente dos seus adversários. Porém, embora do ponto de vista humano ele era até alguém competente, a Bíblia fala que o governo de Onri foi terrível. E que ele permaneceu nos pecados de Jeroboão. Qual que era o pecado de Jeroboão? Quando o reino do norte, Israel, se dividiu do reino do sul, em Judá, Jeroboão construiu 2 bezerros de ouro e colocou um em Betel e outro em Dan, para que o povo não atravessasse a divisa e fosse a Jerusalém adorar. O que Jeroboão fez? Ele criou uma religião própria. E isso foi uma abominação aos olhos do Senhor. E nenhum dos seus sucessores eliminou a idolatria de Israel. Em contrapartida, no Reino do Sul, o que nós vimos? O bondoso rei Asa foi um rei que obedeceu a Deus. Foi um rei que restaurou e fortaleceu o culto. E de uma maneira muito assim estranha para nós, veja, nós estamos falando do mesmo povo, estamos falando da mesma lei, estamos falando praticamente das mesmas tribos, porém parte do povo se desviou dos caminhos do Senhor. Sofreu um duro juízo. Por exemplo, o rei Baasa, que era um assassino, reinou por 24 anos em Israel. Seu filho Elá, que também não prestava, mais 2 anos. O que a gente percebeu no capítulo passado? Deus é um Deus que elege reis e remove reis, que nem fala o livro do profeta Daniel. A Bíblia nos ensina que toda autoridade é dada por Deus. Quem coloca todos os governantes do mundo, segundo a Bíblia, é Deus. Agora, a grande questão que nós vimos na semana passada, veja, quando Deus coloca um governante bom, é sinal de que Deus quer abençoar o povo.
Agora, e quando Deus coloca um governante que não lhe serve? Quando Deus coloca um governante que não segue a mesma religião da Bíblia? Quando Deus coloca um governante ímpio, que não tem temor de Deus, o que Deus quer fazer? A resposta é simples, pela própria Bíblia. Deus quer trazer juízo. E como que esse juízo vai acontecer? Entendam, a divisão dos reinos aconteceu em 910 a.C. Assim que o reino se dividiu, Israel entrou na idolatria, o reino do norte, que passou a ser chamado Israel, o reino do sul passou a ser chamado Judá. Israel, por praticamente 200 anos, são 198 anos, Israel só teve reis ímpios. E aí o que você percebe? Quando chega o ano de 722, Deus risca Israel do mapa. Deus risca Samaria. O exército assírio vem, toma a cidade, era um exército violento, um exército tremendamente cruel com os seus opositores. Leva o povo para o exílio a 1000 quilômetros de distância e o reino do norte é literalmente riscado. E isso aí vai acontecer por quê? Principalmente por causa dos pecados desse rei que nós acabamos de falar, que é o rei Acabe. Veja, por 180 anos, Deus não deu um governante bom para Israel. E aí Deus vem só executando juízo sobre o povo. Até que ele risca Samaria. O que nós percebemos na história humana? Todos os governos ímpios que se levantaram contra Deus, mais hora menos hora, Deus riscou. Aonde que está hoje a tão poderosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Aonde que está hoje o grande império inglês? São ricos, são abençoados, mas perto do que era. Os próprios descobridores das Américas, o grande reino de Portugal e Espanha. Aonde estão? São bons países? São. Foram riscados do mapa? Não. Porque Deus teve misericórdia. Agora, vai tentar procurar na terra um edomita. Vai tentar encontrar na terra um moabita. Você não encontra, foi riscado. Porque Deus, na sua palavra, falou, eu vou riscar. Deus, na sua palavra, fala que ele pegou nojo de Israel. Deus, na sua palavra, fala que Israel é uma prostituta espiritual. A Bíblia usa palavras duríssimas. Entendeu? Qual é o principal ensino que eu, crente, hoje retiro disso aqui? Veja, independente de governo ímpio, independente de governo que não teme a Deus, o meu papel é obedecer a Bíblia. O meu papel é me consagrar. O meu papel é buscar a Deus. O meu papel é ter sabedoria. Porque nesse governo aqui teve gente que ousou obedecer a Deus e foi livrado. Alguns Deus tirou do reino do norte e fez com que eles migrassem para o reino do sul. Foram livrados. Por exemplo, hoje, você for em Israel, você encontra descendentes das 12 tribos. Mas todos esses descendentes vieram do reino do sul. Em algum ponto da genealogia, eles se encontraram lá no reino do sul. 2.500 anos antes, 2.700 anos antes. Porque quem era do reino de Acabe, do reino de Baasa, do reino de Jeroboão, do reino de Orri, Deus riscou. Entendeu? Então, o que eu aprendo aqui? O meu papel é servir a Deus, orar a Deus, pedir a Deus por bons governantes, pedir a Deus por governantes que o temem. Porque quando Deus coloca um governante que não o teme,
se segura na cadeira, porque o juízo vai vir. É o que a Bíblia ensina. E vamos ver na vida de Acabe esses traços marcados. O interessante, só dando um spoiler da história, no final da sua vida, Acabe vai se humilhar diante de Deus. E no final da sua vida, Acabe vai ser salvo. Porque não existe pecador que não possa ser salvo por Deus. Na verdade, como eu costumo dizer, tem gente que fica desconfortável, aqui nessa sala todo mundo é pecador. E aqui nessa sala ninguém merecia salvação, todo mundo merecia inferno. Um mais pecador, outro menos, mas tudo réu do mesmo inferno. Mas Deus, na sua bondade, nos deu o presente da salvação. E lá no céu nós vamos ter muita surpresa. Porque vai ter muita gente que você não imaginava que era salvo, que foi salva. Então, realmente, esses capítulos que nós vamos entrar aqui, a minha ideia é que você pare para pensar de que maneira você tem vivido a sua vida. Que você pare para entender que num determinado momento você tem que fazer uma escolha. Ou servir aquilo que é certo, ou se entregar de vez à impiedade. E se você se misturar com a impiedade, a coisa vai pegar para o seu lado. E você vai ter consequência. Amém? Mas vamos continuar a leitura. Versículo 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel, que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, em Abirão. Seu primogênito afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Vamos começar de trás para frente. O que é Jericó? Jericó era a cidade mais fortificada da terra prometida. Assim que o povo atravessou o Rio Jordão, na época da cheia, assim que os levitas pisaram na água, a água se levantou que nem um muro. E o povo atravessou o Rio Jordão em seco. Ali o povo viu que Josué era o verdadeiro descendente de Moisés, o camarada que ia reger o povo. Aí eles atravessam o rio, pegam 12 pedras do leito do rio, elevam um altar em homenagem ao Senhor e vão em direção a Jericó. Quando eles chegam em Jericó, a cidade é extremamente fortificada. Para vocês terem uma ideia, uma carruagem conseguia fazer volta em cima do muro. Ninguém entrava, ninguém saía. Resultado, eles vão dar 7 voltas na cidade, o povo vai gritar, vai tocar trombeta, Deus vai derrubar as muralhas. E o povo vai matar toda a população de Jericó. Por quê? Porque Deus estabeleceu juízo sobre Jericó. Só quem escapou, só escapou Raabe, a prostituta, e a sua família. Porque fizeram um acordo com o povo de Deus. E ajudaram os espias. Curiosamente, o grande general Josué tem uma profecia. Essa profecia aconteceu aproximadamente em 1400, 1300 a.C. E ele falou o seguinte, olha, maldito vai ser aquele que vai edificar de novo Jericó. Um filho dele vai edificar os muros e o outro vai colocar as portas da cidade.
Passam-se aproximadamente 500 anos. E a profecia se cumpre de maneira espetacular. Mas o que eu tenho que enxergar aqui? A profecia cumpriu, foi espetacular, mas o que ela dizia? Maldito aquele que reedificar Jericó. Isso aqui é um sinal claro de maldição da parte de Deus. Nós temos que entender que nós estamos debaixo da lei. Hoje o cristão que está em Cristo, Deus se fez maldição no seu lugar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqui é a época da lei. A lei age até hoje na terra. E qualquer um que transgride os 10 mandamentos, em algum grau está debaixo de maldição. Essa é a realidade espiritual. Mas o ponto aqui, não é esse o nosso assunto, o ponto aqui o que é? Quando aqueles que conheciam a palavra viram Jericó ser fundada novamente, eles perceberam, vem maldição aí. Não bastasse isso, lembra que eu falei que toda vez que você se mistura com ímpios, você vai ter consequência? O que Acabe faz? A lei proibia casar com mulheres estrangeiras. Ele foi lá e casou com uma princesa dos fenícios, que era um grande povo comercial ali, os sidônios. Essa mulher chamava Jezabel. O que ele, juntamente com a sua mulher, fizeram? Construíram um templo para Baal. Baal é uma abominação dos sidônios, é um deus da fertilidade. Veja, os reis anteriores falavam o seguinte, o teu Deus é esse bezerro, mas esse bezerro aí é o Deus de Israel. É um grau de impiedade. Por exemplo, quando você entra numa igreja que só fala em dinheiro e que quer vender vaga no céu, eles usam o nome de Deus. Mas eles até pregam a Bíblia, eles até falam alguma coisa da Bíblia, porém é pequenas igrejas, grandes negócios. É impiedade? É, mas é num nível. Agora, quando eu entro numa religião de feitiçaria, eu aprofundo. O grau de comprometimento é maior. O que Acabe tinha que fazer? Acabe tinha que ter olhado para trás, tinha que ter quebrado os ídolos, tinha que ter removido toda a idolatria, limpado o reino, que eles seriam dos principais governantes. Mas não, além dele continuar com a idolatria, casou com uma mulher ímpia, o que fala de casamento misto, entendeu? E além disso, começaram a remover a religião do Deus de Israel. Aí ele constrói um ídolo, ele faz um templo. Olha o ambiente maldito se formando. O que você espera de um governo que faz um ritual de feitiçaria dentro do governo? Vai dar boa coisa? É o que Acabe está fazendo aqui. Eles deveriam louvar a Deus, cantar louvores, cantar hinos. Se tivesse a harpa cristã naquela época, cantava a harpa. Mas Acabe escolheu tocar tambor para demônios. E isso não passa desapercebido por Deus. O povo que vê isso tem que abrir o olho e falar, opa, peraí, isso é contrário à lei. Vai trazer maldição. Ah, estou começando a entender por que Deus colocou aquele ímpio no governo. Deus vai trazer juízo. E vai, porque a Bíblia fala que vai. Veja, Acabe jamais poderia fazer os rituais que ele fez. Juntamente com Jezabel. Não só isso, ele começa a perseguir o povo de Deus. Nós vamos ver isso mais à frente. E
E a coisa não demora, rapidamente, Deus já começa a levantar seus profetas para denunciar as más obras. E rapidamente Acabe começa a ter problema. E quem sofre junto? O povo. É o que nós vamos ver, continuando. Deixa eu tomar um gole de água. Serve para mim? Capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? O famoso profeta Elias entra. E a primeira profecia que ele dá, eu tenho que entender o seguinte: Baal era o deus da fertilidade, Baal era o deus das colheitas, Baal era o deus da fartura. O que ele fala? Não vai cair uma gota d'água. Irmãos, quando você começa a ver efeitos na natureza, não se engane. Eles não são obra do acaso. Enchentes, secas, deslizamento de terra, terremotos, ciclone, furacão. Não se engane, não existe acaso. O que existe é um Deus soberano que controla a história. E nós temos que lembrar que a Bíblia ensina o seguinte: Deus está irado com os pecadores. Porque Jesus nos salvou, a gente esquece o outro lado da moeda. Jesus veio salvar a gente do quê? Da ira de Deus. Sabe do que foi salvo? O Evangelho ensina, você foi salvo da ira de Deus. Porém, o mesmo Evangelho ensina o seguinte: essa ira permanece nos filhos da desobediência. Já pensou que bacana o Criador do Universo irado contra você? Que joia! Será que é bom ter o Deus Todo-Poderoso com a face voltada contra você? Começa a compreender o que Jesus Cristo fez, do que Ele nos livrou, e como a gente tem que ser agradecido e precisa buscá-lo. E como eu preciso tomar cuidado, veja, Acabe era povo de Deus. Só que ele foi se misturar com os ímpios. Lógico, você não vai sair do mundo, você trabalha, você tem relacionamentos, normal. Agora, andar junto é outra história. Concordar é outra história. Quando você começa a ver no país leis que vão contrárias à Bíblia, que vão contrárias à vida, que vão contrárias a uma série de coisas, é sinal de juízo. Se você concordar, você é cúmplice. Entendeu? O que eu estou tentando mostrar para você? Qual sabedoria que você tem que saber andar independente de qualquer governo? Porque todos os governos humanos vão ser falhos. Percebe? Esse camarada não vigiou. O que Deus levanta? Olha, primeira coisa, não vai cair uma gota. E não caiu. Nós vamos ver mais à frente. Não tinha nem água para os cavalos. Quem é que fez não cair uma gota de chuva? Foi o diabo? Não, foi Deus. Percebe por que você vê tanta seca, tanto desastre, tanta coisa errada no mundo? Vai lá ver o povo. Vai lá ver o relacionamento deles com o Altíssimo, como é. Vai ver se tem verdadeira obediência. A nossa visão é muito curta. O mundo espiritual é sério. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se você se associar com ímpios, se você apoiar ímpios, vai ter consequências para você.
Qual é o seu papel? É orar, interceder, pedir misericórdia a Deus, pedir estratégias. Porque olha que interessante. A seca está vindo aqui sobre Israel, vai vir uma palavra de juízo. Ao mesmo tempo, o Reino do Sul está com os cofres tudo cheio de tesouro. Porque venceu uma guerra contra um exército de 1 milhão de homens. E despojou um monte de cidade. Aí eu pergunto, é mais fácil vir a seca com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso? Quando José estava no Egito, Jacó chegou para os filhos e falou, o que vocês estão fazendo? Pega dinheiro aí e vai comprar comida no Egito. Quem trouxe a fome do Egito, segundo a Bíblia? Deus. Mas no meio da fome, Jacó, que servia a Deus, tinha dinheiro. E o mundo antigo estava pegando fogo. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Deus faz separação entre o justo e o profano. Tenha certeza disso. Ah, mas eu não creio nisso. O problema é seu. Eu creio na Bíblia. E se a Bíblia diz que ele faz a separação, eu creio que ele faz. Deus não está preocupado com o que você crê. Ele é Deus. Ele é Senhor da nossa vida. Ele manda, você obedece. Simples assim. Só que nós vivemos numa geração onde eu acho que eu mando. Mas eu nem sei se eu vou acordar amanhã. Porque a minha saúde vem de Deus. Mas vamos seguir. Versículo 2, do capítulo 17. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Olha que interessante. Deus tinha poder para proteger Elias? Deus tem poder para proteger alguém? Quando Daniel foi para a cova dos leões, Deus protegeu? Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados no fogo, Deus guardou? Por que aqui Deus não guardou Elias diante de Acabe? Nós vamos ver mais à frente que quem tentava tocar nos profetas morria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um entendimento. Existe um ensino subentendido aqui. Elias denunciou as más obras. Elias meteu o dedo na cara e falou, isso aí é impiedade. Você está fazendo feitiçaria no meu palácio, no meu governo. Não vai chover. O juízo vai vir. E aí o que Deus faz, Elias? Se manda. Mostrando que existe um momento de falar e existe um momento de calar. Por quê? Porque é uma marca na história humana, nesses 2.500 anos. Sempre que um governo ímpio entra, a gente vê isso na história, 4 séculos atrás, 2 séculos atrás, 1000 anos atrás. Sempre que um governo ímpio entra, a primeira coisa que ele faz é calar a boca do povo. Entendeu? E aqueles que querem defender o bem são calados. Elias queria defender o bem. O que acontece? Vai vir perseguição sobre Elias. O que Deus faz? Coloca Elias no bolso. Nesse aqui ninguém toca, porque eu tenho um trabalho com Elias. Agora, veja que interessante, Deus faz um milagre, porque eu não conheço nenhum corvo que pega um pedaço de carne bom e traz para você, de manhã e de noite. Enquanto Israel estava passando sede, Elias, que obedeceu a Deus, estava bebendo água. Qual a diferença de Elias
E nós vamos ver nas outras pregações, outros homens de Deus. Para o povo de Israel, a diferença é a mesma, obedeceu. Enquanto isso, o juízo estava comendo no lombo do povo. Nós temos que lembrar que quem apoiou Omri, pai de Acabe, a Bíblia fala que foi o povo. Quando o povo escolhe um governante ímpio, o povo é corresponsável. Todos os atos daquele governante ímpio que ele cometeu, o sangue recai sobre o povo. Percebe por que você precisa tomar tanto cuidado? Sempre que você colaborar para que impiedade aconteça diante de Deus, o sangue está sobre você. Ah, mas eu não sabia. Não sabia com Deus. Não é assim que funciona. Deus não é um bom velhinho, cabelinho branco, barrigudinho, que você faz cócega na barriga. Deus é Deus. Deus tem leis, Deus tem uma maneira de agir, não se brinca com Deus. Eu amo Deus, Deus é meu pai. Mas o fato de eu amá-lo, eu também tenho reverência, tomo cuidado. Opa, peraí, cuidado aí. Mas olha que interessante, Deus já está fazendo um milagre para Elias. Mas chegou um momento, a água secou. Mostrando que muitas vezes o que acontece à sua volta vai chegar em você. Eu pergunto, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ela atingiu todo o povo da Europa? Sim. Tinha crente fiel no meio? Será que tinha algum crente na Europa na Segunda Guerra Mundial? Atingiu a eles? Atingiu, mas olha que interessante o que Deus faz. Quando você olha e parece que tudo está perdido, olha o que Deus vai fazer, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher, viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Até aqui. Veja que interessante. Deus deu uma palavra de ordem e falou: sai de Israel e vai para outro país. Que país que Deus coloca Elias? No mesmo país de Jezabel. Jezabel era Sidônia. A cidade aqui é Sidom. O pai de Jezabel era rei. O que você vai falar? Deus, você está maluco? Você está me colocando aqui nesse país, com todo esses ímpios governando o país, com todo esse pessoal que não ama Deus. Para vocês terem uma ideia, no culto a Baal tinha até sacrifícios humanos. No culto daqueles povos tinha sacrifício de crianças. Por que a igreja é contra o aborto? Porque o sangue recai sobre as pessoas. Não mudou muito a coisa. Percebe? Mas, curiosamente, independente de toda essa bagunça, Deus manda Elias justamente para aquele lugar. E Elias vai no meio do fervo. E aí ele encontra a mulher e curiosamente pergunta: você tem água? Tenho. Opa, peraí, mas o ribeiro lá na serra secou. Quem conhece um pouco de mato sabe que os últimos lugares que seca é lá na serra. Como é que essa mulher tem água? Aí ele chega para ela e fala: olha, me dá comida.
ela chega para ele e fala, é tão certo como vive o teu Deus, eu tenho aqui para fazer 2 bolos, um para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Só que Deus tinha obra naquele lugar. Entendeu? No meio de um país feiticeiro. Não é muito diferente de hoje. Nós vivemos num país feiticeiro. Muita gente importante serve a demônios aqui nesse país. Só não vê quem não quer. Se você não quer ver, não vai ver. Mas o que mais é adorado nesse país são demônios. Ou como na Venezuela, os babalaô. Correto? É só você ver. Mas olha o que Deus vai fazer. Versículo 13. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Até aqui. Amém? Deixa eu tomar um gole de água. Veja, Deus faz um milagre aqui semelhante ao maná do deserto, que caía toda noite, e semelhante à multiplicação dos pães que Jesus fez. Isso aqui é um milagre espetacular. Deus criou do nada, Deus criou matéria. Ninguém foi lá por farinha, não fala que ninguém trouxe. A narrativa bíblica é clara, é um milagre aqui. Deus fez aparecer farinha e azeite. Entendeu? E com certeza aquela mulher ficou maravilhada, falou, meu Deus, por que ela foi abençoada? Ela temia Deus? Não. Ela falou para Elias, o teu Deus? Ela não falou, meu Deus. Ela era uma mulher fora da aliança, ela era uma mulher pagã. Tocava tambor. Entendeu? Só que Deus tinha escolhido aquela mulher, que com certeza ele tinha um plano ali também. Porque de maneira alguma nós somos menos pecadores até que alguém que toca tambor. Todo mundo precisa de Jesus. Lembra que eu falo? Ninguém é santo. Só que Deus faz um milagre absurdo aqui. Foi por muito tempo que não faltou comida. Vocês imaginam a alegria na casa da mulher? Toda a cidade passando fome, todo mundo tendo problema. E na casa dela tinha comida e não acabava. Será que ela ficou feliz? Será que ela começou a olhar para o Deus de Israel com outros olhos? Mas olha que interessante, estava tudo bem, profeta em casa, provisão de comida. E olha que interessante o que Deus vai fazer. Vamos lá, versículo 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava. E o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Um dia aquela mulher acorda, vai fazer o seu pão para o profeta, para o seu filho, o menino fica doente. De repente o menino agrava a doença e ele morre. E aí o que ela fala para Elias? Você veio aqui para, através da sua pregação, do seu modo de viver, mostrar minha iniquidade?
Mostrar o quanto eu sou pecadora. Porque, meu filho morreu. Na cabeça dela havia uma ligação entre pecado e morte. Com certeza, o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. O que ela está falando está certo. Quando você olha de bate-pronto, mas Deus estava sendo muito mais profundo. Mas o que eu aprendo aqui? Sempre que homens de Deus estão presentes, os pecadores em volta se incomodam. Mesmo que você não abra a boca, a sua postura vai incomodar. Porque você tenta não mergulhar na lama do mesmo jeito. E quando acontece você se sujar na lama, você trata de limpar rapidinho. Porque nós cometemos falhas. Mas em geral, quem ama o Senhor, procura dar certo. Tem que ser coerente com a sua fé. Pessoa que diz que serve a Deus, que ama a Deus, anda tudo torto, está mentindo pela mesma. É melhor chegar para Deus e fazer que daquele pecador que Jesus elogiou, que ele entrou no templo e batia no peito: Senhor, miserável pecador que sou, tem misericórdia de mim. Enquanto fariseu, Zé Igreja, né? Graças ao dom que não sou pecador que nem ele. Aí Jesus fala: não, mas aquele ali encontrou graça, porque reconheceu. Quando você chega para Deus, você chega cheio de justificativa? Ou você já aprendeu que o negócio é rasgar o verbo? Fala: Senhor, eu não presto mesmo. Tal coisa que eu errei, tal coisa ali, estou pisando na bola. Senhor, me ajuda. E quando eu vou ver, eu erro. Concorda que a segunda forma é bem melhor? Falando a verdade para Deus. Mas quando homens de Deus, pessoas que falam da parte de Deus, estão próximas, isso incomoda. Porque nem sempre aquilo que pessoas de Deus falam vai ser agradável. Por isso que a mulher falou. Aí o que Elias faz? Elias leva o menino para o seu quarto em cima. E ele faz uma oração: Senhor, por que o Senhor matou o menino? Gente, Deus mata. A minha Bíblia diz que mata. Na verdade, a Bíblia, olha, gente, o que tem de morte aí que Deus fez direto, não usou ninguém, matou. Por exemplo, rei Herodes, comido de verme. E vários exemplos. O marido da segunda esposa de Davi, Nabal, marido de Abigail, foi comer um frango, a Bíblia fala: Deus o feriu, o frango engasgou, matou o homem. Parece que o coração dele congelou, matou. Vários casos Deus mata. Gente, Deus é o autor da vida. Ele, entendeu? Risca. Entendeu? Então Elias está com o discurso certo. Fala: Senhor, por que o Senhor matou o menino? Está errado. Não. Só que Elias ficou sem entender nada. Mas olha que interessante o que Elias vai fazer. Versículo 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor que está na tua boca é verdade. A Bíblia fala, gente, cuidado com esse se debruçou em cima do menino. Provavelmente aqui foi o seguinte: ele abraçou a criança de maneira desesperada. Sabe, quando você se abraça de maneira desesperada? Porque tem gente que quer inventar um tipo de oração baseado nisso aqui. Isso é folclore. Entendeu? Elias ficou desesperado, assim, muito triste, abatido. Não sei se ele estava desesperado, mas estava abatido. E de uma maneira intensa abraçou o menino por 3 vezes e orou. E Deus resolveu atender a oração. Mas olha que interessante. A mulher enxergou que Elias era um servo de Deus. E com certeza essa mulher começou a olhar o Deus de Israel de outra maneira.
E aquilo que era uma tragédia se transformou em grande alegria. Mostrando que, quando vem um problema, por mais grave que seja, e problema chega quando está tudo bem. Não se desespere, busque quem pode resolver o problema, busque a face do Senhor. Busque estratégias da parte de Deus, ore, busque ao Senhor com todo o seu coração e creia que Ele é poderoso para agir. Agora entenda, eu conheço uma série de homens de Deus que clamaram a Deus para que pessoas ressuscitassem. E Deus disse não. Porque Ele é o autor da vida, Ele dá a quem quer. Sabe aquela história, ficou doente, o que você faz? Você ora pedindo cura. Quem escolhe se vai curar? Deus. Ele é soberano. Tá tudo bem? Entendeu? Ele é soberano. É isso que eu tenho que prestar atenção, mas meu papel é crer, meu papel é ter expectativa, meu papel é compreender que Ele é o Todo-Poderoso. Que não existe situação que Ele não pode resolver. E é o que eu aprendo nesse caso. Amém? Vamos a algumas aplicações que eu separei aqui. Vamos lá. Veja, primeira coisa que eu aprendo aqui, a importância do nosso casamento. Veja, depois da sua decisão por Cristo, a coisa mais importante que você tem na vida é com quem você vai casar. Porque uma pessoa errada pode desviar você da fé. Percebe? E pastor, eu já sou casado. Que bom, você é casado pela vontade de Deus. Então trata de cuidar bem do seu casamento e buscar Deus no seu casamento. Quem juntou vocês foi Deus. Mas pastor, eu era incrédulo, não importa. Para Deus valeu. Deus autenticou e está valendo. Então trata de ser incrédulo, deixa de ser. Simples assim. Porque tem gente que vem com aquelas desculpas, né? Mas eu não cria, não importa. Quem juntou vocês foi Deus. E se Ele juntou, se Ele abençoou, se Ele deu filhos, é porque Ele tem plano. Nossa, mas eu sou tão torto. Bem-vindo ao clube. Eu sou o presidente do sindicato dos tortos. Mas no poder de Deus, Deus muda. Entendeu? Então, gente, cuidado com essa história de cônjuges. Você já é casado, o seu papel é atrair o seu cônjuge para Deus. Quanto mais você trouxer o seu cônjuge para Deus, mais bênçãos você vai ter. Amém? Então, primeira lição. Segunda coisa que eu falo, gente, quando o profeta avisou, vai vir seca, vocês concordam que o povo tinha que ter se preparado? O povo não conhecia a Bíblia, o povo não viu que o rei estava tocando tambor. O povo não viu que o rei estava fazendo ritual satânico no governo. Pela Bíblia, vendo isso, o que eu tenho que fazer? Opa, peraí, ritual satânico é juízo. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Vou me preparar, porque a chibata vai comer no lombo. E o ribeiro de água vai secar, e vai secar para todo mundo. Entenderam? Gente, quando a Alemanha nazista começou a ver impiedade do partido nazista, eles tinham que ter aberto o olho. Quando os comunistas tomaram o poder na Rússia, gente, o comunismo nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, nunca vai dar, porque não funciona, e é anticristo. Lembra que o maior inimigo do cristianismo é o comunismo? Entendeu? Eles almoçam pastor na janta, picam picadinho, bem bonitinho. O cara que nem eu, eles fritam, joga de cima do barranco. Entendeu? Começou a ver, você tem que enxergar os tempos. Opa, peraí, vai dar errado.
Você conhece a Bíblia, porque veja como vem a palavra profética hoje. Veja, profetas como no Antigo Testamento não existe mais. E os profetas do Novo Testamento, eles trabalharam na montagem da Bíblia junto com os apóstolos. Então também não existe mais profeta hoje. O que tem hoje é o dom de profecia. Que como funciona? Expliquei para vocês. Eu vejo na escritura algo, interpreto e mando a interpretação para o povo. A escritura fala, por exemplo, que quando o rei se embriaga, o rei é bêbado. O povo vai sofrer. A Bíblia fala que quando o rei se envolve com feitiçaria, vai vir juízo. A Bíblia fala como o rei Herodes matou as criancinhas em Belém. A Bíblia fala numa figura do Antigo Testamento que o sangue das crianças estava no manto de Raquel e ela chorava para os seus filhos. Eu pergunto, se eu estou num país onde se aprova matar criancinhas, o que vai acontecer com aquele país? Precisa ser profeta? Ou precisa ler Bíblia? Entendeu? O povo tinha que ter percebido. Ah, pastor, mas o povo percebe. José no Egito interpretou o sonho. Vieram 7 anos de fartura. Quando chegou os anos de fome, os caras tiveram que vender até as colheres da casa. Venderam até dente de ouro. Estou brincando, isso que eu falei para ficar mais legal. Sabe quando arranca a dentadura? Ó, tem 2 dentes de ouro, pega aqui. Mas eles foram avisados. Deus está nos avisando como está o nosso mundo e como está o nosso país. É só você abrir o olho e ver, interpretar pela Bíblia e entender o que vai acontecer. Foi diferente na Venezuela? Quando Hugo Chávez levantou e falou, eu amaldiçoo Israel, o povo tinha que entender, acabou o nosso país. Porque a Bíblia fala, pacto com Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entendeu? O papel nosso é buscar a Deus e compreender os tempos. Porque para quem buscar a Deus e obedecer que nem Elias, sempre vai ter um corvo. E sempre vai ter um riozinho para você beber água. E sempre vai ter comida. Entendeu? Respinga, mas é diferente. Mas o povo tinha que ter aberto o olho. O profeta falou, foi notório, todo mundo sabia. Hoje em dia, para onde está caminhando o mundo? É só bater o olho e você sabe que vai dar problema. Simples assim. Amém? Vamos lá, que mais? Veja. Sempre que Deus move com juízo, pode ver, primeira coisa que ele vê, seca, fome, carestia. Quando a gente vê os 4 cavaleiros do Apocalipse cavalgando, eu entendo, eu sou da linha doutrinária, que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão cavalgando. Quem são eles? O cavalo branco, na minha interpretação, tem gente que não concorda. O cavalo branco é o Evangelho de Cristo sendo pregado. O Evangelho de Cristo está sendo pregado no mundo? No Brasil está sendo pregado? Sim. Mas aí você tem mais 3 cavalos. O cavalo da fome, o cavalo da peste, o cavalo da guerra, o cavalo da mortandade. Eles também estão cavalgando. A pergunta é, de maneira figurativa, em que cavalo você vai montar? Porque entenda, a fome está aí. De 2020 para cá, o mundo não é mais o mesmo. Só não vê quem não quer. E para te deixar bem confortável, vai piorar. Mas para te deixar bem feliz, busque a Deus. Porque quem bota comida na minha mesa é o Todo-Poderoso. Quem me dá saúde para trabalhar é o Todo-Poderoso. Quem traz cliente é o Todo-Poderoso. Quem evita que eu fique doente e gaste com remédio é o Todo-Poderoso. Meu papel é crer em Deus, buscar Ele de todo o coração e fazer minha parte.
Deixa Deus o papel de Deus. A turma quer tocar fogo no mundo, quer tocar fogo no país, problema deles. Toca fogo mesmo. Mas como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a chibata vai comer no lombo. Percebem? Daqui a 10 anos vocês me falam. Se Deus der a graça da gente estar tudo vivo, eu espero que sim. Daqui a 10 anos você me fala. Porque o João e a Aida lembram, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, em algum grau nós imaginávamos que a coisa está mais ou menos assim agora. A Brenda era bem pequenininha. Entendeu? Mas em algum grau nós imaginávamos que a gente tinha uma ideia para onde ia. Por quê? Por causa da Bíblia. Mas o mundo era bem diferente. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, essa semana eu ouvi o líder do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, numa entrevista com uma repórter falando o seguinte, daqui a 10 anos nós vamos estar todo mundo conectado eletronicamente à inteligência artificial. Que ele estava falando de chip. E ele estava falando em 10 anos. Um homem que é anticristo. Não é o anticristo. É anticristo. É diferente, são coisas diferentes. Tá? Que mais que eu percebo? Elias era homem como nós. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola fala que Elias era homem como nós e orou e o céu fechou. O senhor fala, peraí, você está brincando comigo, né? Porque eu oro e o céu só chove. Mas qual que é o lance? O que eu aprendo aqui, gente? A oração é para fortalecer nossa fé. Deus manda nos orar por nossa causa, por causa da pequenez da nossa fé. E entenda, toda oração que eu fizer que for vontade de Deus vai se cumprir. E toda oração que eu fizer que não for vontade de Deus não vai se cumprir. Simples assim. Qual que é o meu papel? Orar. E depois disso, Senhor, tu sabes. E descansar. Para de sofrer. Amém? O que mais que eu coloquei aqui? Veja, entendam. Foi a decadência total de Israel. Quando um governo se corrompe e começa a servir as trevas, aquilo traz iniquidade para o povo. Pode reparar no mundo, todos os países que são idólatras, que mexem com feitiçaria, que mexem com coisa errada, são extremamente pobres. Vai olhar nesses países como tem bolsões de pobreza, bolsões de sujeira, bolsões de doença, e o povo sofre. Porque é consequência espiritual. Lembra que eu falei para vocês? Veja, quem está em Cristo não está debaixo da lei. Mas quem não está de Cristo é maldito pela lei. Entendeu? Então eu tenho que saber enxergar. Por isso a nossa oração, por isso a intercessão, pedindo sempre bons governantes, pedindo para Deus iluminar. Entendeu? A gente vê na Bíblia Deus usando até governantes ímpios. Eu vou trazer uma vez, por exemplo, Nabucodonosor era ímpio e o povo foi abençoado debaixo de Nabucodonosor, mas é porque era vontade de Deus abençoar. E Nabucodonosor depois se converteu. Entenderam? Mas fique atento nessas coisas. E aquela questão, né? O aviso profético hoje é pela palavra. Quando você vê no mundo, quando você vê no nosso país, desobediência à palavra, vai procurar, porque a consequência vai vir. Você só não sabe quando, mas ela vai vir. Lembram em 2014, quem estava aqui lembra, acho que só a Sabrina e o Júlio. Deus me deu uma palavra profética. Eu estava lendo a Bíblia e vi a descrição do nosso país e do seu governo. Aí eu cheguei e falei, irmãos, o governo está fazendo isso e aquilo. Vai acontecer aquilo outro. Exatamente.
Entendeu? Ah, porque apareceu o anjo. Não, eu só li, Deus me deu entendimento. Entendeu? Então qual que é o seu papel? Buscar Deus, ter afinidade com Ele e perceber a sua volta. E não se misturar com o que o pessoal faz do seu lado. Deixa o político para lá, deixa o vizinho ímpio para lá, deixa a tranqueira longe. Procure se dar bem com todo mundo. E aí, beleza, tá? E vai cuidar de servir a Deus. Porque a hora que a chibata comer, quem está servindo a Deus, com certeza, vai ter livramento. Com certeza vai ter um escape. Com certeza vai ter uma porta aberta. Entendeu? E não se misture com impiedade. Jamais apoie impiedade. Porque quando você apoia a coisa errada, o sangue recai sobre você. Amém? Eu lembro uma vez uma pessoa me contou, o último exemplo. A pessoa contou assim por mim, não sei o quê, estava namorando com a menina engravidou. E aí, estou pensando em falar para ela tirar. Aí eu lembro, falei para a pessoa, foi comigo ou foi com coisa? Acho que foi comigo. Eu falei, isso aí é assassinato. E o sangue vai recair sobre sua cabeça. Até onde eu tive a informação, tudo correu bem, a criança nasceu. Só que fazia muitos anos, nem lembro direito se foi comigo ou se foi uma outra pessoa que fez isso. Mas foi um fato. Então assim, você é boca de Deus aonde você está. Seja usado por Ele, coma seu pão sossegadamente e viva tranquilo. O resto, entregue para Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo e nós oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento. Senhor, os dias são maus, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos que a humanidade tem se afundado, vivemos num mundo que é anticristão e vivemos num mundo onde o teu povo não é bem-vindo. Mas nós sabemos que, como estrangeiros e peregrinos nessa terra, nós somos embaixadores de Cristo. Que o Senhor venha nos dando graça, que os nossos lares sejam casas onde Deus é adorado, que as nossas famílias tenham a tua bênção e que nós possamos sempre, de todo o coração, apesar dos nossos defeitos, te servir com todo amor. Sê conosco, capacita a tua igreja, que seja feita a tua vontade e que o Senhor venha nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém.